Oi, eu sou Cris Devacante, vou fazer a leitura agora do mapa da alunação em Peixes, que acontece no dia 13 de março às 7h22 da manhã. Nós teremos esse ciclo até o dia 12 de abril. Nós teremos a lua crescente dia 21 de março, e no dia 20 de março, inclusive, é a virada do ano astrológico. É quando efetivamente, além do calendário que a gente virou o ano, a gente vai virar na energia, que é quando o Sol entra no signo de Áries. Depois eu vou fazer um vídeo separado para vocês, para fazer a leitura da previsão do ano, que é a leitura do mapa, do momento em que o Sol entra nesse signo, tá? E isso vai comandar aí toda a formação do nosso ano, essa energia. E aí no dia seguinte tem essa lua crescente, dia 28 de março é a lua cheia, dia 4 de abril a lua minguante, e no dia 12 de abril a gente começa um novo ciclo da alunação em Áries, que aí agora vai, porque além de virar o ano na astrologia, na energia, no dia 20, no dia 4 de abril, começa a primeira alunação do ano, realmente, tá? E aí tá dada a partida. Vamos ver como é que fica aqui agora, esse estudo. Esse mês é um mês bem delicado para a gente explicar e esmiuçar aqui, que é totalmente energia de Peixes. Olha, nós temos aqui a alunação, que é o Sol e a Lua fazendo conjunção, então é quando forma a Lua nova, e dá início a esse ciclo, a 23 graus de Peixes. O regente de Peixes é Netuno, que está aqui a 20 graus, fazendo uma conjunção também, e junto com a Vênus, que está a 19 graus. Então a gente tem aqui um grande estélio, que é a formação com 4 planetas aqui, tá? Tudo na energia de Peixes, e para quem está no Brasil, na casa 12, na casa de Peixes. É tudo muito obscuro, é tudo muito sutil, é tudo muito delicado, porque essa energia de Peixes é como se a gente estivesse por debaixo dos panos, é como se a gente estivesse atrás da cortina, é como se a gente visse o mundo e vivesse através da espiritualidade. Isso não quer dizer que vai ser um mês em que a gente vive só meditando, apesar de que isso vai ser muito forte, esse chamado interno, essa intuição, essa conexão, tudo isso que chama a gente para dentro do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, vai ser assim o grande ponto, desse próximo momento. Só que quando a gente entra na energia de Peixes, todas as coisas que a gente vive na espiritualidade, que são os aprendizados da nossa alma, as coisas que acontecem que a gente precisa passar, as coisas que a gente vai sentindo, mexe muito o nosso campo emocional, nosso campo psíquico, tudo isso vai se manifestando através da nossa realidade, através da nossa prática. Então, o que está oculto vai subindo, vai se manifestando, vai trazendo uma certa visão, uma certa clareza, das coisas se mostrarem. E normalmente quando se mostra o que está oculto, a gente toma um susto, porque são coisas que a gente não se dava conta ou coisas que a gente não esperava. Então é um ciclo bem delicado, é uma alunação que tudo pode acontecer, todas as chances, as oportunidades, elas ficam presentes, tanto o lado bom quanto o lado ruim. Fica tudo muito subjetivo, fica tudo muito confuso, A energia de Peixes traz essa confusão da realidade com algo imaginário, com algo sutil. Então ele trabalha o plano da imaginação, o mundo dos sonhos. A gente vai ter processos com sonhos muito fortes, tanto dormindo, recebendo mensagens desse inconsciente, e é importante todo mundo estar atento. Quem quiser deixar um caderninho do lado para ir anotando e tentando decifrar essas mensagens do seu inconsciente é interessante, é importante. Quanto os sonhos que a gente sonha, O que a gente sonha para a vida da gente? Quais os sonhos que a gente conseguiu realizar, os que a gente teve que abrir mão? A gente olha muito para esse plano do que a gente imaginou, mas o que a gente está vivendo hoje? Então tem o plano da expectativa e da frustração.
da ilusão e da desilusão. E muitas coisas trazem esse processo que, quando cai um véu da nossa cara, traz a decepção de coisas que a gente esperava ou que a gente desejava e que não acontecem da forma como a gente gostaria, acontecem da forma como tem que ser. E é assim que a vida vai se revelando através das situações. Então é algo tudo muito obscuro, é tudo muito confuso, é como se a gente estivesse pisando em ovos o tempo todo e muito conectado com o que nós estamos sentindo. Os sentimentos, eles ficam à flor da pele, a gente fica numa sensibilidade muito grande, que pode trazer uma debilidade física, pode trazer uma baixa da vitalidade, pode trazer uma sensação de sonolência muito grande, traz tudo que leva a gente para uma decantação. É como se a gente estivesse num plano mais irreal, com os pés fora do chão e trazendo essa sutileza para sensações do corpo, do campo emocional, do campo psicológico, e fica muito aberto da gente olhar então o que a gente sonha para frente, o que você imagina, né? As coisas, elas começam a ser criadas nesse plano sutil da água da criação, para a gente começar a realizar. Então é como se essa porta de possibilidades estivesse totalmente acessível e aberta. E a gente vai sentir ela como se estivesse no mar, como se a gente estivesse nadando, flutuando, mergulhando no mar, a água levando, a gente nadando contra a maré, nadando na maré certa. De que forma a gente está nadando? A gente está se afogando nos sentimentos. A energia de Peixes traz muito a culpa e a tristeza, então é um mês delicado de levar a gente para um processo de subconsciente, de perceber algumas autossabotagens e mergulhar em algum processo de depressão, dessa tristeza puxar para baixo. É uma coisa que a gente precisa ter bastante consciência. A energia de Peixes, ela rege a culpa, então a gente pode ter muito forte essa sensação de culpa também durante esse período, essa alunação, e essa culpa nem sempre ela é real, mas é um sentimento também dos mais baixos que puxa a gente para baixo e aprisiona a gente em caminhos delicados, caminhos tortuosos. Então é um sentimento para a gente saber que ele pode estar presente e muito forte, mas estar atento com ele, né? Consciente, e ter a consciência de que ele faz parte, mas onde que a gente vai colocar a relevância de tudo isso, né? A nossa clareza diante de tudo isso. Então é como se a gente estivesse nadando no escuro, à noite, no mar, né? E como a gente sente tudo isso com as nossas entranhas, com a flor da pele, toda essa sensibilidade fica muito ativada. A energia de Peixes, por trabalhar esse mundo imaginário, traz muito forte a conexão com as artes, que é a expressão dos sentimentos. Traz muito forte a fuga da realidade, quando a gente quer dopar a dor que está sentindo, tanto com remédio, tanto com drogas, tanto com vícios, tanto com fugas. Então é um lugar delicado também, né, da gente ter atenção e não cair para esses refúgios que aparentemente entorpecem, adormecem uma dor instantânea, mas que depois enredam a gente num lugar muito mais perigoso, muito mais difícil de sair. É a dificuldade de lidar com as coisas concretas mesmo, né? A realidade fica muito dura. E o Peixes, ele tem essa sensação de ficar muito forte o que você está sentindo. Então, por isso que é importante, quem tem essa conexão com as artes, né, expressar esse sentimento através das artes, transformar a dor em arte, né? Isso é uma beleza, é algo que a gente pode fazer para transmutar qualquer sentimento, materializar ele de uma forma diferente, tá? Deixar o que a gente está sentindo, que está levando a gente nesse mar, nessa maré, mas de uma forma que seja fluida, né? Que não seja pesada, que não leve a gente para esse encanto, né, da sereia, que às vezes enreda e leva a gente para o fundo de um lugar que a gente não sai mais. Então, nessas oportunidades que todas estão abertas, todas as coisas obscuras se apresentam. É como se os anjos bons da espiritualidade estivessem prontos para ajudar, mas também todas as portas ruins
para enredar também estão abertas. Então aparecem oportunidades de fazer coisas escondidas, de passar um pano, de fazer coisas escusas, de fazer coisas que a gente pode ter uma vantagem sobre os outros, que a gente pode se aproveitar de uma situação, se aproveitar das pessoas. Parece bonzinho, mas por trás desse bonzinho tá enredando ou tendo uma segunda intenção que não tá clara. Então todas essas coisas de peixes, elas ficam muito fortes neste ciclo. E a gente precisa ter muito cuidado, né, com essa parte obscura, porque ao mesmo tempo como se, por exemplo, nada está sendo visto, o divino nos enxerga o tempo todo. E é a nossa consciência que trabalha como a grande professora com a colheita, né? Porque depois a colheita desses atos, a colheita das nossas escolhas, e a gente escolhe as coisas com quem a gente é que vai trazer as lições do que a gente fez nesse período embaixo do pano. E nesse embaixo do pano, quando a gente está escolhendo as coisas, né, a partir do que nós somos, que são as grandes lições da gente perceber lá na frente o que a gente está plantando, né? Aonde a nossa idoneidade, o nosso caráter, a nossa consciência está escolhendo agir, com que comportamento, quando ninguém está vendo o que eu sou, né? Então esse lugar fica aberto à oportunidade, mas depois a colheita ela vem muito rígida em algum momento. E essa colheita ela vem na própria vida e vindo de uma forma muito dura e cada vez mais rápida, né? Então é da consciência de cada um, né? O que cada um vai viver, mas traz muito esse lugar delicado e confuso, né? Da gente ter muito contato com a nossa intuição para tudo que a gente vai viver, tudo que a gente vai escolher, como se a gente estivesse o tempo todo sendo guiado, conduzido por uma espiritualidade, por um destino, por um caminho que vai nos guiando, que vai nos empurrando para certas situações, né? E diante de tudo isso que vai se apresentando, como nós vamos interagindo, como nós vamos nos colocando nesse plano espiritual, né? Através dessa obscuridade, né? Depois as coisas vão se revelando durante o ano e vai ficando delicado. Nós estamos plantando. Essa alunação também de peixes, ela é um grande rescaldo de 2020. Então 2020 foi um ano de tirar as distrações externas para a gente se olhar para dentro, reconectar, perceber, se conhecer com a nossa essência. Eu vou falar isso de novo quando a gente fizer o vídeo aí da virada do ano astrológico, porque o próximo ano o mapa está bem parecido com esse, ainda é muito introspectivo, ainda é muito subjetivo, então nós ainda estamos numa jornada, numa caminhada que não é bem prática ainda. Nós não vamos estruturar coisas ainda externas. A gente ainda está reestruturando esse interno. Então esse rescaldo, né, que traz essa alunação, que traz esse ciclo, é da gente fazer esse mergulho, essa junção de tudo que foi esse 2020, tudo que a gente sentiu, tudo que a gente assimilou, tudo que a gente mudou, tudo que a gente tomou consciência, tudo que foi muito latente, né? E colocar ali numa panela e sentir tudo ao mesmo tempo agora. Então todas as coisas que forem se revelando ao longo de 2020, elas se juntam nesse momento, assim como se fosse um grande chafariz emergindo e jogando ali para cima tudo de uma vez só. Então gera essa confusão. E como está relacionado tanto com Netuno, a espiritualidade está guiando, né? Então isso não está acontecendo aleatoriamente. A gente não entende esse plano ainda, porque a gente ainda não tem essa capacidade, por mais que a gente estude símbolos aqui, consiga ler algumas coisas, a gente não entende como que a vida funciona, por que a vida funciona, né? Os mistérios da vida. E traz a conjunção com a Vênus, que é a grande regente, inclusive, do próximo passo, do próximo ano.
que vai trabalhar os valores, o que é importante, as relações, o campo emocional, o que você prioriza, né? Então, o que você sonha, que você prioriza. A sua imaginação está criando o quê? Aonde a gente coloca a nossa atenção, a nossa imaginação, a nossa mente, nós estamos criando. Quando a gente imagina o medo da falta, o medo do que vai acontecer, a culpa, isso nós estamos potencializando, é isso que nós estamos criando. E nesse plano subjetivo, a gente precisa entender que onde a gente coloca a nossa intenção, cresce, né? Então a gente precisa colocar atenção para coisas boas, que sejam sonhos, né? Que não sejam os caminhos que a gente se perde, para não fazer crescer o que a gente, na verdade, não quer que cresça. Né? E educar a nossa mente, educar o nosso emocional é possível, requer muita prática e a gente vai fazer isso a vida inteira, aprendendo, né? E todas as coisas que acontecem, elas vão destrinchando ali o nosso plano do subconsciente, do inconsciente, para a gente aprender a se conhecer, não só como números e títulos, mas como a gente é por dentro, né? Cada sentimento que nos move, no inconsciente, ele está ligado a tudo que nos liga a tudo. Então, dentro do nosso inconsciente, a gente está ligado a toda a nossa ancestralidade, a toda a carga que a gente tem da genética, não só física da família, dessa carga gigante, mas também das histórias, né, que toda essa família veio vivendo ao longo do tempo. Também está ligado ao inconsciente coletivo, ao inconsciente do que todo mundo está passando, que todo mundo está sentindo, e é uma época pesada. Toca também a parte da saúde, né? Então essa parte do que a gente alimenta nos pensamentos, nos sentimentos por muito tempo, se manifesta no nosso corpo físico, leva muito a coisa da exclusão, de ficar excluído, né? E nós estamos ainda numa situação de exclusão por pandemia, né? Por processos que a gente precisa ficar isolado, ficar separado, ainda são coisas que trazem forte essa energia. A questão da saúde, da doença, também essa energia de peixes, então pode se manifestar muito coisas se revelando, né? Tanto de um processo de contaminação, quanto de um processo de saúde mental, de saúde emocional, né? Isso se manifestando no nosso corpo, se revelando de várias formas possíveis, tá? E a gente tem ainda, nessa casa 12 aqui, o Quirón, né, que é a ferida da nossa alma, que a gente mesmo precisa dar conta de curar. Tá em Áries. Então, esse Quirón, ele tá falando de coisas que a gente precisa curar no nosso ego, em quem nós somos, na nossa personalidade, na nossa identidade. Tudo isso que está acontecendo é para a gente curar coisas pessoais, tá? E aí tá muito próximo ao ascendente, né? Tá a 7 graus, o ascendente a 9 e tá em conjunção com a roda da fortuna, tá bem em cima. O ascendente está junto com a roda da fortuna em Áries. Quando o ascendente está em Áries, é como se cada casa caísse no seu próprio assunto. Isso quer dizer que tudo que a gente vai viver vai ser muito intenso. O eu vai ser intenso, a parte financeira vai ser intensa, a mente vai ser intensa, a comunicação vai ser intensa, a família vai ser intensa, o trabalho vai ser intenso, as relações vão ser intensas, tudo vai ser muito forte. Então é uma alunação muito importante, muito delicada. E com a roda da fortuna é onde as coisas deslancham. Então, a partir deste novo início, né, desse novo caminho que está se abrindo, da gente perceber que aqui é um mundo novo, não existe mais nada do velho e a gente precisa se manifestar de uma forma única, nova, como se antes nunca a gente fez, tá? E não funciona mais esse velho. Aí as coisas começam a acontecer, as coisas ganham força, ganham movimento, saem da inércia e começam a girar, tá? É caminhar, dar o primeiro passo que o chão vai se formando, né? E ainda nessa casa 1 de personalidade, a gente tem aqui o Urano em Touro, que está muito próximo já aqui da casa 2, então faz influência nas duas casas.
O Urano é o processo de ruptura, de libertação, de mudança. Em Touro, em tudo que a gente tinha construído, em tudo que a gente tinha estável, estruturado no corpo físico, né? Então a gente tem uma mudança, um choque muito grande na nossa forma física, na nossa aparência, na forma da gente se mostrar, na forma da gente se perceber. No nosso eu tem uma mudança muito grande acontecendo da nossa personalidade, de quem eu sou. Tem uma libertação desse passado, desses apegos, e acontecendo no susto, acontecendo inesperadamente, né? Trabalha com esse plano do imprevisto, tá? Como já está fazendo ali a conjunção com a casa 2, né? A casa 2 trata da parte financeira, material, dos valores, do que é importante para a gente. Então, toda essa parte do planejamento financeiro, do planejamento material, está dentro do desconhecido, está dentro do inesperado. A única coisa que a gente pode esperar daqui para frente são coisas emergindo. Gastos inesperados, ganhos inesperados, as coisas vão ser colocadas no nosso caminho, né? As coisas vão acontecer assim de repente. Então não tem um tempo de planejamento, tudo é novo, tá? Aí aparece aqui a Lua Negra, né? Inclusive fazendo aqui um sexto com Netuno e com a Vênus. A Lua Negra é o nosso instinto de sobrevivência, o nosso instinto do que é importante, né? Da gente querer lutar para construir uma base, querer lutar para ter uma estrutura, querer lutar para o que é importante, o que é prioridade. Então traz muito forte a nossa força para batalhar, né? E está ajudando a gente a desenvolver exatamente esse plano da intuição, dos nossos sonhos, do que está emergindo de dentro da gente, da intuição. Então é como se a gente tivesse insights, intuição sobre o que fazer. Nós não temos planejamento, mas nós vamos ter ideias, nós vamos ter algo se mostrando, de repente alguma coisa vem, e é importante a gente estar ligado com isso, porque as soluções, elas vão aparecer dessa forma, tá? E aí a força de ir atrás, né, de ir em busca, de lutar pelo que precisa para construir essa nova realidade, essa nova base, essa nova fundação, tá? Então o material, ele tá totalmente no plano da quebra, da ruptura e da mudança. Estamos totalmente no plano do incerto. E aí a gente tem aqui ainda nessa casa Marte, que vai estar em Gêmeos. Então a nossa força de atitude está nas ideias, está na mente, está na comunicação, está nas conversas, está nas possibilidades, está aqui, ó, onde a gente consegue se expressar, onde a gente consegue fazer contato, onde a gente consegue fazer parceria, onde a gente toma iniciativa, e essa iniciativa não é única. Gêmeos não trabalha sozinho, Gêmeos trabalha no coletivo, trabalha com as pessoas, trabalha com as trocas. Então a nossa força de ação é perceber que é pelas trocas que a gente consegue fluir essa parte material e financeira. Eu posso doar algo que outra pessoa está precisando e me abrir para receber simultaneamente algo que eu estou precisando. Então a gente vai aprender muito a trocar iniciativas, a trocar apoio, a trocar atitude, né? E leva muito a gente para abrir a mente para isso, né? Para essa interação, porque o nosso nó do norte, que é a correção da nossa alma, tá na casa 3 em Gêmeos aqui ainda. 14 graus está na metade ainda, a gente ainda tem um ano pela frente para aprender a se corrigir nessa energia, que é aprender a interagir, né? Que todas as coisas nós não fazemos sozinhos, nós fazemos com essa rede de pessoas, com essa rede de colaboração, um ajudando aos outros. E como isso está na casa 3, traz muito através das conversas. Às vezes está conversando com alguém e te vem algo que você precisava escutar através de uma fala de onde você menos espera.
através dos movimentos, você está circulando e algo surge no seu caminho, através dessas ajudas, que você esteja aberto para aproveitar as oportunidades, estar com a mente muito ligada, aprender, né, que a gente tem as oportunidades nas crises. Então essa mente ela tem que estar afinada, ela tem que estar esperta, ela não pode estar dormente. A intuição está forte, está guiando a gente, mas essa mente ela tem que estar ágil e flexível, adaptável, né? Não fechada. No entanto, o Urano aqui ele está quebrando os nossos apegos, ele está quebrando os nossos valores, para a gente deixar para trás. Essa energia enorme de peixes aqui, ela traz exatamente a oportunidade de deixar para trás. A água leva esse passado, leva, deixa embora, né? Ou você se apega nele, afunda junto com ele, ou você trabalha o perdão e deixa isso fluir, deixa isso ser lavado de dentro do seu campo emocional, do seu plano inconsciente, tá? Outras coisas que a gente tem forte aqui, vamos aqui, ó, tá tudo vazio, tá vendo? Então todos os planos, eles estão dessa linha para cá, né? Isso quer dizer que é um ciclo de ação, da gente agir, não é um ciclo da gente ficar esperando as coisas acontecerem. Nós temos que ser ativos, nós temos que ser protagonistas, líderes da nossa própria vida, tá? Aprender a caminhar com a mente, que é algo muito forte para esse ano, é aprender a ter a mente aberta, fazer escolhas, abrir para outro campo de visão, enxergar as coisas de uma forma diferente, ter uma percepção nova, conseguir ir além, né? Então a gente não está caminhando tanto no plano da realidade, mas a gente tem que estar caminhando com a mente, com a nossa visão, para ir entendendo as coisas que se apresentam e caminhando com elas, tá? Então a gente tem agora lá na casa 10, né? A casa 10 aqui a gente tem no plano trabalho, profissional, o campo público, a nossa popularidade, nós fora de casa, nós ali, né, como nós somos vistos, como nós nos mostramos. Nós temos nada mais que Plutão em Capricórnio. Então nós estamos numa transformação de como nós nos colocamos, da nossa aparência, de como nós somos vistos. É um poder muito grande, mas às vezes é um processo de uma energia muito poderosa que pode tanto nos dar poder, ter a situação das vezes a gente se perder neste poder. Sabe aquela frase, quer conhecer alguém, dê poder a ele? Então é como se as situações que vão se apresentar vai dar poder na nossa mão, e poder, a gente tem poder com tudo, não é só ter um cargo, é ter um cargo, é ter uma situação, é ter um poder de escolha, é ter um poder de qualquer coisa. Esse poder está sendo dado pra gente, porque a gente vai mostrar quem a gente é. A gente vai mostrar a nossa realidade, a gente vai expor a nossa base. E na hora que isso se expõe, toda a parte podre também é exposta. E isso pode ter processos muito fortes de transformação que vêm por crises, por perdas, por traições, por coisas que se revelam o podre. E onde se revela o podre, traz na nossa vida pessoal, traz na nossa vida pública, traz na nossa vida coletiva, traz no governo, né? Então o podre está emergindo, né? Tem esse poder forte que não é a gente que controla, tem algo sobre nós nos controlando. Como a gente lida diante deste novo, que não depende de nós o que se apresenta, depende de nós o que nós fazemos com tudo que se apresenta, tá? E isso é um processo de transformação da nossa realidade, do nosso status, da nossa aparência, de como nós nos colocamos publicamente, né? Então, às vezes eu tenho uma situação de ser solteira para casada, para viúva, e isso muda o meu lugar, né? O meu status como eu sou visto, a minha popularidade, o meu poder diante desse lugar coletivo, tá? E aí aqui a gente tem o Saturno, que é um dos grandes transformadores, né? A autocobrança muito forte, onde a gente tem que trabalhar, se corrigir, colocar o nosso empenho, o nosso esforço em construir este novo, este desconhecido, né? E depende aonde, no campo profissional
e no campo público. Então a gente está trabalhando para estruturar algo novo que seja para todos, que seja para o coletivo, que não seja só para o meu benefício, mas que possa auxiliar a maior quantidade de gente possível, incluindo todas as pessoas, né? Então, o que nós temos que aprender a estruturar é que o nosso trabalho é servir algo maior, é construir um mundo novo, é construir algo que é além da nossa capacidade de entendimento ainda. Inclusive o Saturno trabalha, né, o entendimento. Nós estarmos passando por essas transformações muito forte vai trabalhar muito o nosso entendimento desses processos, né, que eles vêm com o tempo, mas nós estamos nessa jornada, né, de colocar o nosso empenho, o nosso esforço e aprender a estruturar o que é para o bem comum, tá? E isso faz um trígono com Marte. Então, a nossa força de ação pela colaboração ajuda a criar exatamente a construção desse mundo novo, desse coletivo. Faz um sextil, deixa eu ver, com o Quirón e com o ascendente e a roda da fortuna em Áries. Então, a partir da minha iniciativa, né, muito parecido com Marte, a mesma energia, o regente, a partir da minha iniciativa, do que eu mostro da minha identidade, eu ajudo a estruturar isso. Então, é o meu papel, né? O meu papel de quem eu sou, ajudando a ser curado, ajudando a se deslanchar a partir de quando eu me empenho para esse coletivo, de quando eu coloco o meu esforço, o meu trabalho, o meu suor, o meu processo de trabalhar mesmo pelo todo, né? E isso ajuda essa estruturação, essa construção. Então, todas as minhas forças, elas vão ser muito bem dirigidas quando eu não pensar só em mim, mas quando eu pensar, né, que eu faço parte de uma sociedade, que eu faço parte de uma coisa nova e que eu estou agregando, somando, eu estou sendo uma parte vital, importante nessa construção. Todo mundo tem uma função, todo mundo tem um papel. É como se cada um fosse chamado no seu papel, na sua função para essa construção, tá? E aí a gente tem aqui uma quadratura, né? O Saturno faz uma quadratura com o Urano. Então, romper, né? Essa quadratura, ela vai estar presente nesse primeiro semestre muito forte esse ano, é onde está tendo esses processos de transformações muito grandes desse ano, que é a gente romper com o velho, romper com tudo que é apego, romper com todos os padrões que a gente tinha, né? Assim, eles não existem mais mesmo, não tem para onde correr, não tem para onde voltar, é daqui para frente, tá? Aí a gente vai para a casa 11 aqui para finalizar, que a gente tem Júpiter e Mercúrio, os dois em Aquário. É uma casa do coletivo, é uma casa dos grupos, das amizades, né? E aonde que está caminhando tanto Júpiter quanto Mercúrio é o conhecimento, são os caminhos, são as portas, são as chaves, né? As chaves de entendimento, o objetivo que a gente alcança, são as oportunidades que se abrem. A nossa mente, ela está muito criativa, né? Ela está conseguindo acessar esse campo de novidades voltada para o coletivo, voltado para a sociedade. Então, tudo aqui, a maior parte dos planetas é voltado para o social, é voltado para o todo. Então, tudo que se apresenta, essas oportunidades, a grande chave da gente perceber que os caminhos que a gente trilha agora, as nossas resoluções pessoais, elas estão atreladas a esse inconsciente coletivo. Então, elas estão se manifestando através desse coletivo que vai se formando. Então, conforme a gente coloca o nosso empenho, a nossa ação em perceber o quanto a gente pode colaborar, participar de algo maior que está sendo construído, e isso é uma transformação do mundo muito forte. É dura de passar? É dura, mas nós nascemos sabendo que íamos passar por ela, nos dispomos a estar presentes e nós somos os atores, os personagens, os elementos, né, que estão fazendo essa transformação no mundo. É através das nossas vidas
todas ao mesmo tempo agora que o mundo está se transformando. Então, conforme a gente vai vivendo, né, o entendimento de que quando a gente olha que nós fazemos parte de algo maior, a nossa vida vai encontrando os caminhos, vai encontrando as soluções, e eu vou entendendo o que está oculto, que eu faço parte de um papel nesse todo maior, né? E que o Peixes, ele traz muito a energia de não ter preconceito, não excluir ninguém, não trazer o amor incondicional, é o aprendizado do amor divino. Essa energia de Peixes é muito a energia de Jesus, que morreu na cruz, que deu a vida por nós, essa coisa da religião, da fé, né? Então traz muito forte esse sentimento todo para a gente se conectar com a oração, para a gente aprender a lidar com todos esses sentimentos, para a gente se reconectar. Porque quando a gente está numa situação difícil, quando o bicho aperta, né, onde a gente olha e se conecta com Deus. E só quando a gente se conecta ali com Deus e busca, muitas vezes uma religião, né, como entendimento disso, é para conseguir sair, para ver se tem influência, para ver se tem ajuda espiritual, alguma coisa para conseguir sair de uma situação que você já não consegue sair só pela parte prática, só pela parte racional, você já não sabe mais o que fazer, e aí a última busca é essa. Só que quando as coisas começam a dar certo, a gente se desconecta disso e vai para a parte de esquecer e vamos para o mundo prático e rotineiro, cai no automático de novo. Então esse mês, esse ciclo é uma grande reconexão, a gente não pode se desligar, se desconectar, é um religare, né? Uma religião é uma religação com esse plano espiritual e entender que tudo que a gente vive, essa espiritualidade ela está por trás. Tudo que a gente passa em cada situação, por trás desse pano, é essa espiritualidade que comanda, que move, né? Ela não é algo à parte, que a gente vai num templo, cumpre umas obrigações e volta e continua tendo a vida à parte. Não é uma obrigação a mais. Não, ela é a base de tudo. A espiritualidade é a base da nossa vida. Isso não quer dizer que a gente tem que passar a vida rezando, mas que a gente precisa entender que essa conexão de tudo que a gente vive, o que estrutura, né, toda essa nossa realidade é a nossa espiritualidade, porque nós somos alma, nós somos seres espirituais que estamos numa vida prática, uma vida terrena, para através dela, das situações que a gente pode viver aqui, ter uma correção mais rápida, ter oportunidade de aprendizado mais rápido do que se a gente estivesse num mundo totalmente abstrato. Porque quando a gente sai deste corpo e fica nesse plano muito abstrato, fica muito mais difícil trabalhar. Onde a nossa mente se liga é onde a gente vai. Onde a gente coloca, a gente vai. E a gente fica preso em lugares. O nosso corpo, ele ancora a gente. Cada vez que a gente dorme e sonha, a gente sai do corpo, a gente vive fora com a alma. E quando a gente acorda de manhã, a gente retornou para este corpo. A gente olhou, né? A gente tem esse ancoramento de saber para onde está voltando, a gente tem essa base e a gente cuida muito mal dessa base, né? A gente não dá valor para essa base, mas essa base é o ancoramento que ajuda a gente a caminhar, que ajuda a gente a passar por esse processo de crescimento, de evolução. E a gente precisa cuidar bem dele, né? Através do emocional, do psicológico, do físico, né? Então é começar a perceber quanto de sutileza, quanto de espiritualidade, como é que a gente se conecta com a mediunidade. Todo mundo tem mediunidade, né? Mas é o quanto a gente presta atenção, é o quanto a gente olha para isso, é o quanto a gente dá importância, é o quanto a gente crê, é o quanto a gente sente fé. Porque na hora que as coisas ficam difíceis, todo mundo corre para lá. O que a gente não pode é se perder no caminho, né? Então a fé, ela vem guiar a gente, né? Que ao que a gente precisa, nós estamos sendo amparados, nós estamos recebendo. Quando a gente recebe uma coisa difícil, é porque a gente precisa daquilo. Aquilo é o ponto que a gente precisa crescer. A dor, ela é uma professora, porque é exatamente aquele ponto que a gente precisa olhar, que a gente precisa evoluir. Aquela é a lição da vez, né? Então ela se manifesta através de uma dor. Ela não é para o nosso mal, ela é para o nosso bem. Tudo que vem, vem para o nosso bem. Mas a gente precisa
começar a perceber essa beleza, essa sutileza, esse entendimento, mesmo que pouco, né, do que tem por trás dessa vida automática, dessa vida prática, dessa realidade, sem fugir dela, mas perceber que uma está ligada à outra, né? Esse plano emocional e esse plano concreto e prático, eles estão atrelados. Nós vivemos o plano espiritual pela vida prática, e isso está totalmente junto e atrelado. Então, através das nossas ações aqui, nós estamos vivendo a nossa evolução espiritual, o nosso entendimento, o nosso crescimento, né, a nossa jornada, a nossa caminhada. Então, esse é um ciclo bem delicado, né, que tudo pode acontecer, que tudo pode se manifestar, que a intuição fica muito forte, que a gente precisa trabalhar muito a nossa fé, o nosso entendimento desses processos todos, né, para a gente se preparar para o próximo momento, para o próximo ano, que é esse ano que começa aí dia 20 de março, mas que também vai estar numa casa 12, então que vai ser um ano também da gente trabalhar muito ainda para dentro, para aprender a caminhar nesse inconsciente. O ano de 2020 igualou todos nós como se nós fôssemos todos criancinhas de novo, né? A partir do zero. E nós estamos começando a entender, a caminhar, a dar os primeiros passos, a se movimentar, só que o próximo ano, agora de 2021, é uma caminhada, né? É uma longa construção, não é algo que ficou para trás, esquece 2020, mudou tudo, estamos livres. Estamos livres de alguns processos que a gente mesmo se colocou, a gente se fazia mal, a gente ter um entendimento da libertação de nós mesmos, de lugares que nós mesmos construímos e colhemos, né? Então, nós estamos nessa jornada de entender este mundo interno, entender esse plano psicológico, entender esse plano subjetivo, porque é daqui que traz a nossa autossabotagem. É o que a gente não quer ver, é esse medo, essa sombra, né? A sombra não é o nosso mal, a sombra é o nosso inconsciente, né? Tem o nosso mal? Tem também, mas não é só o nosso mal. Só que é tudo que ainda não veio para a clareza da consciência da gente, e é praticamente tudo. A gente tem uma consciência mínima. Então, tudo isso que vai se mostrando, a gente está aprendendo a trabalhar. Porque quando a gente exclui, quando a gente não quer olhar, a gente não quer ver, aquilo cresce de um jeito que engole a vida da gente. E é exatamente esse engolir que é a autossabotagem. Então a gente vai ainda trabalhar esse ano muito nesse lugar subjetivo, emocional, psíquico, porque é ali que nós criancinhas estamos aprendendo ainda de como a vida funciona, de como nós funcionamos, de quem nós somos, a nos conhecer, não como título, como status, como conquistas, mas que todas essas coisas, elas são consequências do que a gente tem aqui dentro. Então é um lugar ainda bem delicado e bem difícil de entender, de descrever, porque a gente nunca sabe como a gente vai viver, como isso vai surgir na vida da gente, mas traz à tona os nossos medos, os nossos traumas, traz à tona as coisas que a gente tem escondido, que a gente empurrou para debaixo do tapete. Tudo isso vai surgindo, vai se exibindo, vai se decepcionando. A gente aprende a lidar com essas desilusões para entender o plano da realidade, né? Mas que tem algo por trás desse cenário que constitui essa realidade que a gente vive, tá bom? É isso, gente. É um ciclo, uma alunação bem forte, né, bem delicada, e daqui tudo pode acontecer, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa preparação nesse rescaldo para a gente se preparar para o próximo ciclo, que continua sendo bem forte, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo.